Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou gravando um vídeo aqui porque tem algo queimando muito forte no meu coração. Ontem eu ministrei no nosso culto de doutrina, no Tempo Central, o nosso culto de segunda-feira. Sempre é uma honra ministrar no culto de segunda-feira, porque é o culto do meu pastor, é o culto em que ele prega, é o púlpito em que meu pastor já prega há 32 anos, e todas as vezes que eu sou escalado por ele, pelo pastor José Cláudio, eu acabo ficando assim um pouco nervoso, apreensivo, mesmo já pregando há alguns anos, mas esse frio na barriga nunca sai. E ontem Deus me deu uma palavra, eu ministrei sobre o espírito de Jezabel. Com base lá no texto de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, eu ministrei sobre o encontro de Deus com Elias ali no Horebe e as queixas de Elias para com Deus. Quando Deus pergunta, por que você está aqui? Elias cita 3 motivos por que ele está lá. Os filhos de Israel quebraram a aliança, derrubaram os altares e mataram os profetas. Você precisa entender uma coisa, Elias foi um dos homens mais extraordinários de toda a Bíblia, porque Elias se levantou num período absurdo de crise, terrível, um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Elias se levantou num período de crise, como um profeta, como um arauto, como um mensageiro, e é absurdo você ver a forma como Deus usou Elias. Foi muito profundo, foi muito forte, muito poderoso. Elias foi usado por Deus assim de uma forma terrível para poder confrontar aquele ambiente que se instaurou em Israel. Jezabel era sacerdotisa de Baal. Ela veio de Sidom, quando ela e Acabe se casaram, trazendo todo o peso da adoração de Baal e de Acera para dentro de Israel. E quando ela entrou em Israel, ela começou uma empreitada para destronar Jeová de Israel. Ela queria destituir toda a religião judaica e estabelecer Baal como Deus oficial da nação. Para fazer isso, ela tinha que quebrar todo o fervor espiritual de Israel. Tinha que diminuir o contato de Israel com Deus, o contato e a manifestação do povo com Deus. Para isso, ela teve que atacar 3 pilares que mantêm uma igreja acesa. 3 pilares. Existem 3 pilares que mantêm uma igreja acesa com o fogo de Deus. Primeiro, ela fez com que os filhos de Israel publicamente quebrassem a aliança que tinham com Deus. Ela obrigou o povo a quebrar a aliança. A aliança, ela é o primeiro contato do homem com Deus. É quando você se rende e você firma um compromisso de servir a Deus. Foi isso que Jesus fez quando foi ao Jordão em Lucas 3:21. É por isso que o batismo é público. As pessoas precisam ver, os ímpios lá de fora precisam ver. Por isso que eles batizavam na beira do rio, não apenas porque era o rio, mas porque havia uma multidão que servia como testemunha para aquela aliança pública. Então, se você quebra a aliança do homem com Deus, automaticamente você cria uma fé instável. Foi isso que Jezabel fez. Quando ela levou os filhos de Israel a quebrarem a aliança, ela criou instabilidade. Qual é o primeiro confronto de Elias no Carmelo? O primeiro confronto de Elias no Carmelo é justamente a instabilidade de fé. Elias diz assim, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se Jeová é Deus, serviu. Eles tinham que ter firmeza. Segundo, ele atacou a adoração. Os pilares da adoração, o altar, que fala de domínio também, mas que fala de adoração. A adoração foi abalada. É incrível você ver como o espírito de Jezabel, nesses dias de hoje, está tentando perverter a adoração ao Senhor, introduzindo técnicas e meios e mensagens e louvores e palavras que não adoram a Deus. O coração de um músico, de um levita, ele é muito suscetível ao espírito de Jezabel.
que é o espírito que destrona o Senhor e que entroniza a si mesmo. Então, se você faz com que o povo quebre a aliança, se você estabelece uma adoração desconectada e que não tem o Senhor como centro, você esfria a igreja. A igreja perde a presença. E só existe um meio dessa presença voltar. É a restauração, é o arrependimento. E é aqui que ela ataca o terceiro pilar, que são os profetas. Os profetas foram silenciados. Os profetas foram atacados. Os profetas estavam escondidos, foram escondidos por Obadias. Os profetas foram perseguidos. Os profetas foram silenciados por Jezabel. Por quê? Há muita gente que diz, não pode pregar uma mensagem dura, uma mensagem de confronto no espírito. Pode. Eu sou de uma geração em que 90% das mensagens era confronto contra o pecado. E nós crescemos de forma sadia por causa disso. Então, se você não tem profetas para confrontar o erro da quebra de aliança e a falsa adoração, então você não tem arrependimento e nem avivamento, uma restauração. Só que a única coisa que Jezabel não esperava na sua empreitada é que tinha um homem de Deus orando. Havia um profeta incorruptível que não comeria da mesa de Jezabel, que estava orando, trancado no secreto, pegando fogo. Havia 100 profetas escondidos comendo pão e água na caverna, e havia um profeta no quarto secreto incendiado. Jezabel achava que tinha vencido, mas havia um profeta quente, cheio do Espírito, pegando fogo e que estava marchando rumo ao palácio, saindo da oração e indo para o palácio. Que Deus te levante como um Elias de Deus nesse tempo que o espírito de Jezabel está querendo imperar. Deus vai usar uma multidão de servos que tem ousadia de pregar a verdade da palavra e que eu e você sejamos os próximos Elias de Deus, que vão destronar esse espírito de Jezabel que tenta imperar no mundo, destituindo a adoração, fazendo o povo ter uma fé fraca, uma fé dúbia. Os profetas têm que se levantar com a verdade do evangelho e que o Senhor te use, que você esteja queimando, trancado no quarto da oração, e quando você sair de lá, Deus vai te levar para falar aonde está a raiz do problema e vai te usar. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor Jesus te use poderosamente.